Donald Trump tem dito que o regime cubano está próximo do fim, caso eles não sentem e aceitem o acordo que o americano está querendo propor. Desde que Trump tomou conta da Venezuela, deixando Delcy Rodrigues lá para negociar a abertura gradual das relações com os Estados Unidos, muitas medidas foram tomadas, não apenas em relação ao envio de barris para os Estados Unidos, mas inclusive o corte de fornecimento para alguns países, especificamente Cuba. Mais ou menos 90% do petróleo que ia para Cuba, do combustível, vinha da Venezuela. Quando Trump intervém e captura Maduro, ele não apenas tirou o ditador de lá, mas foi cortando os tentáculos que Maduro havia estabelecido, inclusive as lanchas com drogas e outras suspeitas que Trump e a Marinha dos Estados Unidos têm afundado ao longo da costa venezuelana. A crise em Cuba é muito grave. E após a vinheta eu quero falar com você sobre isso. Não sai daí! Fala pessoal, professor Diego Alves aqui no canal Papo de História. Você já sabe, curte, comente, compartilhe, porque praticamente todo dia nós temos um assunto de geopolítica, história para tratar com vocês, né? Parece que essa semana o Trump decidiu fazer com que o nosso canal produzisse muito conteúdo, porque o Laranjão simplesmente não para. Agora há pouco, na Cúpula Escudo das Américas, que entre outros assuntos vai tratar sobre as facções criminosas, os narcotraficantes, incluir eles na lista de terroristas, e aqui é interessante, eu vou abrir um parêntese, o Mauro Vieira, né, que ele foi enviado lá para os Estados Unidos para que PCC e Comando Vermelho não fossem incluídos nessa lista de grupos terroristas. Porque, segundo ele e o presidente Lula, eles temem que isso no futuro sirva de pretexto para uma invasão dos Estados Unidos. Acerca disso, pessoal, eu fiz um vídeo que estarei subindo logo mais para vocês 10 horas sobre essa cúpula, tá? O Escudo das Américas. Vou falar sobre ela depois, então às 10 e meia eu vou estar lançando um vídeo sobre esse tema. Mas o tema agora é Cuba. É que nessa cúpula, Trump mais uma vez citou o regime cubano, dizendo que ele está capenga, ele está nas últimas, que a crise é muito grave, e é mesmo, tá? Não só de combustível, né? Energia em si, no geral, além, é claro, das sanções que Cuba eternamente tem, né? Por causa dos Estados Unidos, né? Por causa da Revolução, enfim, perseguição que o regime também causou. Então Cuba já sofre com sanções americanas há muitos e muitos anos, décadas na verdade, né? Eu comentei sobre isso no vídeo passado, que apesar dessas sanções, eu expliquei, né, um grupo revolucionário, acusações de ataques aos direitos humanos, ao mesmo tempo que isso acontece e há sanções aos Estados Unidos, os americanos têm uma base lá, né, de Guantánamo, uma base polêmica, né, envolvida inclusive em questões de tortura. Há terroristas, é claro, mas ainda assim tortura. Então é uma coisa bem complexa nessa relação Estados Unidos e Cuba, tá legal? Bem complexo mesmo. Mas agora parece que o Laranjão, com a sua doutrina Don't Roll, tenho falado muito disso, e muita gente pede um vídeo, vou fazer um vídeo da doutrina Don't Roll, tá pessoal? Explicando como o Trump ele está relendo a doutrina Monroe, que é uma doutrina praticamente de intervenção nas Américas, entendida como o quintal dos Estados Unidos, beleza? A política Monroe é essa, tá legal? O quintal americano nos outros, certo? E o Trump está relendo isso, né? Ele está vindo com a política do porrete. Então foi assim com a Venezuela, e apesar de não ser América, é claro, não pensem que o ataque ao Irã não é um recado também para os outros aqui. Então, fez na Venezuela que o Maduro era um bundão.
tá mostrando no Irã também que não tem essa de míssil para lá, míssil para cá, tá vindo com tudo. Então, nesse interim, ele ainda lança essa política, ele reuniu vários líderes da América Latina para que fizessem esse acordo de vamos colocar as facções criminosas como grupos terroristas. Brasil, México e Canadá não foram convidados, tá? E nesse interim, ele aproveitou para falar do regime cubano, que está nas últimas, que seria melhor negociarem. Eu comentei com vocês num vídeo passado que o Dias-Canel disse, olha, aceitamos conversar, mas não ser subservientes a ninguém. Conversar é uma coisa, ser capaz é outra, mais ou menos isso, né? Tipo assim, não, a gente conversa. Embora o Canel, há alguns meses antes, tinha falado que não haveria conversa, que não ia se prestar isso. Agora que o combustível cessou, que a crise energética está instalada, é óbvio que eles querem negociar, e a gente sabe como é que o Trump negocia, né? Duas facas no pescoço. Então parece que sim, nós estamos vendo o cambalear do regime cubano, mas é mais do que isso, pessoal. Perceba, Venezuela, Irã, Cuba, Trump está promovendo uma grande mudança, não é? Em países totalmente hostis aos Estados Unidos. Países que de alguma maneira sempre se exacerbaram nos últimos anos, tá? E aqui eu não estou fazendo uma política pró-Trump, dizendo, olha, o Obama e o Biden deixaram isso acontecer. Não, isso é papo furado, tá? Isso aqui é outro assunto. Mas é um fato de que esses países eles estavam se alargando muito e o Trump está vindo agora com um porrete. Imagino eu que a Nicarágua seja a próxima. Li uma notícia, tem que pesquisar ainda para vocês, de que a Nicarágua está leiloando parte de suas terras, talvez agrícolas, ali para a China, tá? É óbvio que isso entra no radar americano, o continente americano entra no radar americano agora que o Trump, e principalmente, esse é um nome que nós temos que gravar, Marco Rubio. Agora que a administração Trump, com o Rubio sendo um dos homens de frente, ele vai sim voltar, como está acontecendo, os seus olhares para as Américas. E Cuba não passa ao longe. Até porque o Marco Rubio, ele é filho de cubanos que foram exilados nos Estados Unidos. Que se exilaram nos Estados Unidos. Então é assim, o Rubio ele tem meio que um ódio, tá? do regime cubano, mas dos grupos de autocratas e, enfim, ditos revolucionários que ainda pipocam pelas Américas, tá? Rubio é um cara para se observar e ele é um dos caras que está tocando essa política do Trump. Então, Cuba está cambaleando, o regime passa por uma grave situação energética, social também. E é claro, né? Trump está aproveitando disso para dizer o seguinte: negociem e nós podemos resolver essa situação. Eu posso até pensar em revender petróleo para vocês, né? Olha a que ponto chegamos, né? Trump meio que fingindo que está oferecendo a mão de forma amiga, quando na verdade não é isso, né? É o seguinte: você vai sentar para negociar ou você vai esperar o merdelê subir? Esse é o papo, beleza? Então, para mais informações, eu peço que vocês inscrevam-se nesse canal. Se são inscritos, chequem o sininho. Vou deixar vocês agora com a faga do Trump, né? A ipsiliter, o que ele realmente falou. E aí eu quero saber de vocês. Vocês acham que o regime cubano vai chegar ao fim de verdade? Vocês acham que eles vão negociar? O Trump vai colocar algum fantoche ali pró-Estados Unidos? E aí, qual é a opinião de vocês? Eu quero ler aqui nos comentários. Então, escreva, curta e compartilhe. Vejo você no próximo vídeo. Lembrando, hoje falaremos sobre o escudo das Américas, que promete enquadrar facções criminosas. E o Brasil, como eu já comentei aqui, já arredou. Falou o seguinte: não coloquem as nossas facções na lista de terroristas. Isso vai dar o que falar, hein, pessoal?
Vai dar o que falar. Então, à noite, eu explico para você o que é o escudo das Américas. Até lá. Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time. But he's dealing, and it may be a friendly takeover. It may not be a friendly takeover. It wouldn't matter because they're down to, as they say, fumes. They have no energy. They have no money. They're in deep trouble on a humanitarian basis. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.